Eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais difíceis, assim, que eu vou gravar na minha vida. É um vídeo onde eu vou ser muito vulnerável. Eu não vim aqui com nenhum roteiro do que falar, do que seguir. Eu vim aqui com uma ordem do Espírito Santo para fazer esse vídeo hoje para vocês. Eu espero que esse vídeo possa ajudar alguma pessoa de alguma forma, trazer luz. Eu tenho certeza que Deus quer falar através do meu testemunho hoje com alguém aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar contextualizando esse vídeo porque acredito que posso ter pessoas aqui que não conhecem a minha história e gostaria de conhecer e ter um contexto, né, para entender tudo que eu vou falar aqui. Bom, eu me chamo Jéssica, eu tenho 30 anos, eu moro nos Estados Unidos, em Atlanta, e eu nasci em São Paulo, capital. Vou contar um pouquinho de como eu nasci, de onde eu vim, tudo certinho. Os meus pais são naturais de Minas Gerais. Minha mãe nasceu em Salinas, uma cidade, na verdade, no interior de Salinas, e meu pai nasceu numa cidade de Minas, no norte de Minas, chamada Mato Verde. E quando os meus pais eram muito jovens, meu pai tinha 14 anos, se mudou para São Paulo e minha mãe tinha 18. E minha mãe foi ser babá em São Paulo. Eles viviam uma vida muito difícil, sempre trabalharam na roça, cuidaram dos irmãos, eles eram os irmãos mais velhos, tanto da família, né, da minha mãe, dos meus avós, maternos quanto paternos. Cresceram com bastante dificuldade, mas eles queriam tentar uma vida melhor. E aí, eles se mudaram para São Paulo, que foi onde eles se conheceram. Os meus pais eram namorados e a minha mãe acabou engravidando de mim. Eles decidiram se casar, os meus pais se casaram quando minha mãe estava grávida de 6 meses e logo em seguida eu nasci. 3 meses depois eu nasci, né? E aí, gente, a minha mãe teve depressão pós-parto, foi uma fase muito difícil. Hoje eu consigo entender um pouquinho do que eles passaram na pele deles, recém-casados e com uma criança, jovens. Então, foi uma fase muito difícil de adaptação para eles e meu pai não tinha bem uma profissão, ele ajudava o pai dele como podia na construção, então ele foi aprendendo aos poucos a profissão de pedreiro. E a minha mãe foi cuidar do lar, foi cuidar de mim. E eu tenho um irmão mais novo. Quando eu tinha 3 anos, meus pais planejaram meu irmão. E aí, eu cresci em um lar meio bagunçado, meio sem uma estrutura familiar legal, onde os meus pais eram pessoas assim que cresceram no ambiente também que eles não tiveram estudos, meus pais não concluíram os estudos deles. Então foi um lar, qual palavra eu posso usar aqui para empregar? Foi um lar onde tinha muito esforço dos dois lados, mas não tinha estrutura para educar, criar uma criança. Muitas vezes, acho que até pela ignorância, pela falta de conhecimento que os meus pais tinham, sobre tudo, sobre a vida. Antigamente as coisas, né, eram totalmente diferentes dos dias que nós vivemos hoje, onde temos muito conhecimento e às vezes nem sabemos o que fazer com tanto conhecimento. Mas dito isso, vamos lá para a parte que eu vim aqui realmente contar para vocês. Desculpa pelo vídeo longo, mas eu quero dar todos os detalhes do que eu tô contando, porque eu acho que tem pessoas que possam se identificar aqui com a minha história. Então eu cresci em um bairro da zona leste de São Paulo, chamado Itaquera, com os meus pais se esforçando, trabalhando, meu pai na profissão de pedreiro, minha mãe como dona de casa, cuidando de mim, do meu irmão. Como a minha mãe, quando eu nasci, teve alguns problemas, né, depressão, muita coisa. O meu parto não foi um parto fácil, foi um parto chamado forceps. Se vocês não sabem, depois dá um Google aí do que é esse parto. É um parto muito difícil para mulher. Então, eu não cresci com esse vínculo maternal que geralmente uma mulher, né, uma criança tem com a mãe. E o meu vínculo foi muito mais paternal. Eu sempre fui muito próxima, muito ligada com meu pai, assim, muito mesmo. E aí cresci nesse lar com uma aproximação gigantesca, né? A vida foi passando, eu fui crescendo, meu pai fez questão que eu fizesse faculdade, porque eles não tiveram acesso ao estudo, eles não concluíram o estudo deles, então eles queriam muito que eu e meu irmão tivesse isso na nossa vida e era uma prioridade. Então eu me formei em São Paulo, em gestão de recursos humanos. Então assim, eu e meu irmão tivemos como prioridade isso na nossa vida, de ser
os CDFs da sala, porque nossos pais não tiveram acesso a isso e eles priorizavam muito isso pra gente, porque eles queriam uma vida diferente pra gente da que eles tiveram. Eu sempre tive o sonho, desde pequenininha, inclusive a minha família tem alguns apelidos pra mim. Eu tenho um apelido chamado Riquérrima, porque eu sempre falava que eu ia ser rica e que eu ia morar no exterior, que um dia eu ia morar nos Estados Unidos e que eu ia realizar meus sonhos e tudo. E aí eu sempre tive muita vontade de fazer um intercâmbio, desde adolescente, desde pequenininha. Eu sempre tive essa visão de morar fora, de conhecer o mundo, de viajar. E foi isso que eu segui pra minha vida. E decidi vir para os Estados Unidos como au pair há 5 anos atrás, quase 6. Esse ano completa 6 anos que eu moro aqui. E muito ligada ao meu pai. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu passei por muitos perrengues. Quem me acompanhou pelo Instagram, por tudo, sabe que eu já fui expulsa de casa de família, que eu já morei de favor na casa de outras pessoas, que eu já passei perrengue demais com família americana. Já comi alguns... Não vou falar que eu comi alguns pães que o diabo amassou, porque Deus é bom e eu quero dar graças por tudo que eu passei. Não posso falar isso seria ingratidão da minha parte. Mas eu passei por algumas provas bem difíceis aqui nos Estados Unidos. E aí, desde que eu cheguei nessa terra e passei por essas provas, eu sempre tive o apoio do meu pai pra não voltar, pra conquistar o meu sonho, conquistar o que eu queria aqui, os meus objetivos. E eu sempre fui amiga, muito amiga do meu pai. Ele era aquela pessoa que eu podia contar qualquer coisa. Tanto que quando eu menstruei, sabe aquela conversa que geralmente a menina tem com a mãe de menstruação e tudo? Então, essa conversa eu tive com o meu pai. Foi bem engraçado, mas só pra vocês terem ideia que com ele eu podia falar qualquer coisa, que não era um tabu pra gente. E aí, morando sozinha, morei na Califórnia, morei num trailer também. Passei por muita coisa, bastante coisa, assim, longe da minha família, longe dos meus pais, e cresci, amadureci bastante. Hoje eu vejo que a menininha que morava lá em Itaquera, que ficou lá no Brasil, hoje essa pessoa que está aqui na frente de vocês é uma pessoa totalmente diferente. E aí, o que aconteceu? No ano de 2023, eu morava sozinha num trailer. E meu pai estava angustiado, né, de ver a filha dele sozinha, morando, desbravando. E às vezes eu contava alguns perrengues que eu passava, principalmente com carro, com coisas da vida rotineira. E meu pai sempre ficava preocupado, né, comigo e muitas vezes queria falar pra mim no telefone: volta pra cá, volta pra casa porque você não precisa passar por isso. Mas ele sempre me incentivava a buscar o meu sonho. Porém, o meu pai tinha um problema de saúde. Ele tinha pressão alta desde quando eu era muito jovem e ele não cuidou da saúde dele. Isso ficou um alerta aqui para vocês cuidarem da saúde de vocês quando vocês identificarem alguma doença. Não acha que isso não vai fazer mal para vocês e que não vai fazer vocês sofrerem. Ele não cuidou da alimentação dele, de se exercitar, de tomar água, de cuidar de tudo que ele comia. A pressão alta sobrecarregou um pouquinho dos rins dele e ele começou a ter muitas pedras no rim. Foi cuidando aos poucos, mas não do jeito que deveria, até chegar na situação dele perder um rim e perder a capacidade dos rins dele e ter que começar a fazer hemodiálise no Brasil. Então, ele passou a ter uma vida muito sofrida e isso foi a partir dos anos que eu já estava morando nos Estados Unidos. Então era muito triste pra mim ver meu pai passando tudo isso, mas ao mesmo tempo eu ficaria na balança. Eu volto pro Brasil, equilibro a minha balança aqui ou não. O que eu faço, né, da minha vida? E eu tomei a decisão de seguir os meus sonhos e meu pai super me apoiava nisso. E aí, no ano de 2023, eu estava seguindo a minha vida, viajando bastante, sempre gostei de viajar. E um belo dia, meu pai chegou assim no telefone, FaceTime comigo, e falou assim: Jéssica, até o final desse ano, era setembro, ele virou e falou: você vai conhecer o seu marido até o final desse ano. Aí eu dei risada, não acreditei, falei: pai, só se for no avião, porque pra eu sair de casa, a única coisa que eu faço é viajar, então vai ter que ser no avião. Até brinquei com ele e falei: não, nem tenho viagem marcada pra esse ano mais, já deu, não tô procurando isso não. Tô vivendo a minha vida, tô tranquila. Bom, passou. Liguei pro meu pai outras vezes depois dessa conversa e aí
foi quando, no meio de tudo isso, eu conheci o Lucas e comecei a conversar com o Lucas, só que ninguém sabia. Eu não tinha contado pra minha família, pro meu irmão, pra ninguém. Ninguém sabia. E aí, depois que eu conheci o Lucas, a primeira vez que eu liguei pro meu pai, porque eu já tinha ligado pra ele várias vezes, que eu liguei pro meu pai e fui falar com meu pai e atendi, geralmente ele atendia o telefone falando: "Oi, minha linda, tudo bem?" E era o mesmo roteiro sempre. Nesse dia, ele atendeu o telefone falando: "Conheceu seu marido, né?" E eu fiquei assim: "Ah?" Eu realmente fiz essa reação. "Ah?" Na minha cabeça, como que ele sabe? Mas por fora eu queria falar pra ele: não conheci ninguém. Aí ele começou a glorificar a Deus. Quando eu só falei esse ele começou: "Glória a Deus, aleluia", e começou a agradecer a Deus. E eu, tipo assim, eu nem sabia de nada do que ia acontecer. Se o Lucas realmente a gente ia entrar no relacionamento, o que ia acontecer, nem nada, eu tava perdida, mas meu pai já sabia. E aí, eu e o Lucas começamos o relacionamento, casamos em 5 meses. Isso é um outro testemunho da minha vida, que um dia eu venho contar pra vocês tudo que aconteceu no nosso casamento, porque foi previsão de Deus, tudo que aconteceu. Deus derrubou uma árvore no dia do nosso casamento, literalmente. Algumas pessoas já sabem desse testemunho, mas outro dia eu venho contar, eu não vou entrar nessa questão aqui hoje. Eu casei 5 meses, mas o que aconteceu? Meu pai teve um infarto alguns dias antes do meu casamento e ele teve que ser internado para um acompanhamento. E ele tinha um problema do coração também, com tudo isso, dos rins, da pressão arterial dele, algumas veias do coração dele. Eu não sou médica, não sei muito explicar essa situação, mas ele precisava fazer um procedimento. Se eu não me engano, se eu não estou esquecida do nome do procedimento, ele precisava fazer uma ponte de safena na região cardiovascular dele. E a cirurgia para fazer esse procedimento foi marcada para o dia do meu casamento. Aqui nos Estados Unidos eu iria casar e meu pai no Brasil. E minha família, ninguém tem visto. Então eu estava com o coração na mão, mas minha tia conversou com o pessoal do hospital e eles mudaram o dia da cirurgia do meu pai para ele poder assistir meu casamento online no dia seguinte. E eu tava naquela apreensão de vamos preparar o casamento, os preparativos do casamento, tudo tá sendo muito rápido. E ao mesmo tempo, o que tá acontecendo com meu pai, orando, pedindo oração para todo mundo. O dia do meu casamento, eu pude conversar com meu pai, porque quando meu pai tava internado, ele não podia ficar com o celular dele. Mas nesse dia, a assistente social autorizou, né, a psicóloga que tava com eles, autorizou a entrada pra eu poder ligar pra ele e falar no celular. E aí, meu pai tava super nervoso, se vestiu de terno e gravata, de tudo. A gente tem até a reportagem do dia que eu vou tentar colocar um trechinho aqui no final desse vídeo pra vocês, no dia que ele assistiu o casamento. E aí eu lembro de estar pronta, maquiada, vestida de noiva, ligar pra ele, mostrar como eu tava vestida, mostrar o meu vestido, mostrar a minha maquiagem, o jeito que eu tava, e ele me abençoar e falar que me amava muito e mostrar que ele tava muito feliz em ver a filha dele casando. E aí eu falei que eu amava ele pelo telefone. O meu videomaker conseguiu pegar isso no vídeo do casamento e eu tenho essa cena. Foi muito especial pra mim, muito, muito especial, mas eu não tinha ideia do que viria pela frente. O casamento foi transmitido, eu queria ter certeza que meu pai ia conseguir assistir do hospital, então coloquei uma pessoa para transmitir somente pro meu pai, porque eu sei que no dia do meu casamento minha transmissão começou a falhar e o sinal do lugar era muito ruim, mas eu queria ter certeza que com ele ia conseguir ver cada detalhe. E aí eu pedi para uma pessoa ligar por WhatsApp somente para ele. E ele conseguiu acompanhar a cerimônia do casamento. No dia seguinte, ele entrou na sala de cirurgia, a cirurgia ocorreu tudo bem. E eu fui pra minha lua de mel. Quando eu estava na minha lua de mel, eu comecei a perceber uma movimentação da minha família muito estranha. E eu comecei a sentir no meio da minha lua de mel. Eu tive febre, eu passei muito mal na minha lua de mel e eu chorei bastante. Na minha lua de mel era pra ser um momento de comemoração, de celebração, mas eu não sei, eu virava pro Lucas e falava: eu não tô me sentindo bem, não sei o que tá acontecendo, eu não estava gripada, eu não estava... não tinha nada. Simplesmente eu estava sentindo febre e com um mal-estar assim horrível, horrível. Comecei a ver que minha família estava se movimentando, as pessoas falando que tinha ocorrido tudo bem com meu pai e que a única coisa que ele não tava muito bem assim depois da anestesia, mas que ia dar tudo certo. A lua de mel acabou, voltei pra casa e aí, se eu não me engano, 2 dias depois
que 2 dias, 3 dias eu estava sentada na minha casa, tinha acabado de acordar, tava de pijama, meu marido tinha saído pra trabalhar e eu estava de folga nesse dia, então eu não ia. Na verdade, era um bico que eu fazia, não tinha um trabalho fixo, porque quando eu me casei, eu morava na Califórnia e eu me mudei para a Flórida pra morar onde meu marido morava com ele. E aí, gente, de repente, o Lucas chega em casa. E aí ele fala, amor, eu tô com dor de barriga, eu tive que voltar pra casa. E aí ele entrou no banheiro e ficou lá. Enquanto isso, eu estava tomando meu café da manhã. E aí ele ficou dentro do banheiro e eu recebo uma ligação. O meu irmão falou, onde você tá? Com quem você tá? Tá tudo bem com você? E aí ele me deu a notícia do dia mais sombrio da minha história, de toda a minha vida. Na verdade, ele não deu a notícia porque ele só chorava no telefone e a minha tia teve que tomar o telefone da mão dele e me falar que o meu pai estava descansando. O que eu senti é como se eu tivesse perdido todo o meu chão, como se eu tivesse recebido uma bala no meu peito. Foi isso o sentimento que eu senti. Foi uma escuridão, assim, sem fim. Eu só lembro de gritar muito alto. Eu gritava não, 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 muito alto. E o Lucas, ele não tava com dor de barriga, coisa nenhuma, meu marido. E ele saiu do banheiro rápido, meu irmão já tinha comunicado com ele saiu do trabalho, veio pra casa. E aí ele me pegou nisso. E aí, depois disso, eu não lembro de muita coisa, porque eu acho que minha mente, meu cérebro apagou. Todos os momentos que eu tive depois disso, eu lembro de eu deitar e de eu chorar muito e gritar muito, e eu não parava de gritar, e eu não parava de falar não. E eu tenho como se fosse um preto, assim, uma memória preta apagada, de tão dolorido que foi esse dia pra mim. O meu pai, ele era meu tudo, meu chão, meu amigo, meu conselheiro. Tudo que acontecia aqui comigo, tudo que mudava na minha vida, cada centímetro, eu ligava pro meu pai pra perguntar o que ele achava, o que eu deveria fazer. Qualquer novidade, qualquer notícia, qualquer coisa, era a primeira pessoa que eu queria ligar e contar. E depois disso eu lembro de, nesse dia, questionar muito a Deus. Muito. Me arrependo muito por ter feito isso, mas eu tava com uma dor tão profunda. Dentro da minha falha humana, eu tava sem direção, sem rumo, sem chão, assim. Eu não entendia, gente. Eu não entendia. E cada dia que passava, eu entendia muito menos. Eu não queria ver pessoas, eu não queria falar sobre o assunto. Mas graças a Deus, o meu marido me fez viver. Então, viver esse momento de luto. Eu assisti o enterro do meu pai, o velório do meu pai pelo celular, mesmo eu não querendo, pedindo pro meu marido, não, eu não quero ver isso, eu não quero ver meu pai no caixão. Ele falou, você precisa ver isso. E hoje eu entendo que foi uma das melhores coisas, assim, que ele poderia fazer, porque eu perdi algumas pessoas no Brasil durante o Covid. E eu não tive essa experiência de acompanhar o velório, o enterro, tudo o que aconteceu. Então, no meu coração, na minha cabeça, no meu sentimento, é como se a pessoa ainda estivesse lá, me esperando. Um dia eu vou voltar pro Brasil e a pessoa tá lá. E eu acho que vai ser um choque muito grande pra mim, ou talvez eu nem aceite isso, de que eu não participei desse momento, sabe? E o Lucas fez questão que eu visse, e alguns momentos foi até engraçado, porque enquanto tava o velório do meu pai, apareceu um cachorro caramelo pra se despedir do meu pai no dia do velório dele. O cachorro foi lá, deitou embaixo do caixão. E teve algumas peripécias também da minha família, que são muito engraçadas. Então, foi muito bom pra mim, mesmo meu sofrimento, a minha dor, ver todo mundo que tava lá e ver o meu pai ali e acompanhar o caixão sendo levado, tudo sendo enterrado, mesmo de longe, no meio da minha dor, isso foi importante. E os dias foi passando e eu estava num estado totalmente de negação. Negava, eu ficava, não é possível. E aí, depois eu comecei a mudar mais esse estágio de negação e ir pra raiva. E eu comecei a sentir muita raiva. E um pouquinho antes eu lembro que eu ficava pedindo pra Deus, você ainda pode ressuscitar. Fazendo coisa, Deus, se eu fizer isso, querendo fazer uma negociação com Deus, sabe? Pra que Deus não deixasse eu sentir essa dor, que Deus trouxesse meu pai de volta.
Até que eu cheguei na fase da depressão. E essa fase da depressão, como foi difícil. Se não fosse pessoas ao meu redor orando comigo, pedindo e intercedendo pela minha vida, eu tive amigos que mesmo de longe se fizeram muito presente, me mandando mensagem, me mandando presente. Foi muito especial pra mim ter esses amigos comigo. Mas eu entrei em totalmente depressão, onde eu não queria viver, gente. Eu queria ficar num quarto fechado, escuro, dormindo o dia inteiro. E dormir era o meu escape de tudo. E eu fiquei desempregada por 6 meses também. Então foi uma fase muito difícil. E adaptação com um novo lugar. Eu tinha acabado de me mudar, não achei emprego. Eu era recém-casada, eu estava me adaptando a uma nova vida, a uma nova rotina, a casamento, a uma pessoa. E a ideia de que eu perdi a pessoa, a minha pessoa, a pessoa mais importante. E eu tava presa na minha dor, assim, ó, vivendo o meu luto, nessa depressão, que eu não consegui ver mais nada na minha frente além da minha dor. Foi uma fase muito, muito, muito difícil pra mim. E eu tô aqui especialmente pra contar isso pra vocês e de alguma maneira incentivar ou mostrar para pessoas aqui que se você estiver passando por isso hoje, saiba que você não está sozinha. Mesmo que aí você esteja sozinha, dentro do seu quarto, com o seu celular, se sentindo dessa maneira, você nunca vai estar sozinha. Deus sempre vai estar do seu lado. E eu também quero aqui oferecer um ombro amigo se você é essa pessoa. Me manda uma mensagem, eu posso orar por você. Eu posso conversar. Muitas vezes eu queria conversar, eu queria falar das memórias que eu tinha com meu pai e não que não tinha pessoas para ouvir, mas que muitas das pessoas achavam que isso não seria saudável para mim. Algumas pessoas ouviam e ouviam muito pacientemente, mas para mim o que eu precisava era além disso, sabe? Pessoas que me ouvissem, pessoas que orassem, pessoas que estivessem ali por mim. E meu marido cozinhou com uma forma de amor, cuidou de mim e foram momentos, dias assim, muito difíceis. E eu reconheço o privilégio que eu tive de ter alguém do meu lado, de marido. Deus cuidou de cada detalhe, Deus cuidou de tudo. Porque quem me conhece sabia o quão próximo, o quão ligada com meu pai eu era. E Deus sabia que eu precisava de alguém do meu lado e Ele não me deixou desamparada nesse momento. Deus, Ele faz tudo perfeito, assim. Ele não recolheu meu pai sem que eu tivesse alguém para cuidar de mim, porque Ele sabia que eu precisava disso. E não é porque você perdeu alguém, que você não tinha ninguém do seu lado, que Deus se esqueceu de você. Deus, Ele trabalha de diversas formas, de diversas maneiras. E eu tenho certeza que Ele cuida também de cada pessoa, com cada detalhe, enviando pessoas para nossa vida, para nossas vidas. Dia após dia, Ele coloca situações que a gente, por mais que sofra, por mais que doa, por mais que aperte a gente, elas nos fazem crescer, mudar, evoluir. E essa situação foi uma que apertou a Jéssica, sim, moeu a Jéssica, mas transformou uma coisa muito maior. E eu busquei ajuda. Meu marido me ajudou muito, mas eu tive que buscar ajuda de um profissional capacitado, de buscar ajuda porque eu realmente entrei em depressão profunda com essa perca. E até eu chegar na fase da aceitação, eu fiquei muito tempo nessa fase de depressão. E até chegar na fase de aceitação foi difícil, mas com a ajuda de profissional, conversando com pessoas, com muita oração, com muita calma, com muita paciência também do meu marido. Graças a Deus eu consegui passar por esse momento. E eu lembro que eu tive muitos questionamentos, porque eu não queria aceitar que o meu pai não ia ver minhas conquistas, o meu pai não ia estar do meu lado, e um dia eu vou voltar pro Brasil e meu pai não vai estar lá, que o último abraço que eu dei no meu pai foi há 5 anos atrás, que meu pai não vai estar no momento que os meus filhos estiverem aqui pra chamar ele de vovô. Eu não queria aceitar nada disso, mas eu me vi também dentro do meu próprio egoísmo, de não perceber o quanto meu pai estava sofrendo. O tratamento que ele fazia de hemodiálise não era fácil. Ele tinha que fazer hemodiálise um dia sim, um dia não, basicamente. E ele não podia comer quase nada também. Ele estava sofrendo muito mesmo. E hoje eu tenho certeza que meu pai descansa e que um dia eu vou encontrar meu pai na eternidade com Deus e que as memórias, a maneira que ele me criou, ele deu o melhor dele. Ele foi um homem temente a Deus que
me ensinou a andar por um caminho de fé, de honestidade, de amor, de caridade. O meu pai foi luz na minha vida e eu amo ele demais. As saudades que ficam dele são imensas e às vezes ainda na minha rotina, às vezes eu tô num dia comum, o dia ordinário, e eu começo a lembrar de alguma memória com ele. E as lágrimas começam a rolar, e às vezes eu conto alguma história pro meu marido e começa a rir de situações que a gente viveu. Mas hoje a dor que fica é a dor da saudade. Não é mais a dor da negação, a dor da raiva, a dor da negociação, ou uma depressão profunda de não querer viver. Na verdade, ele deixou o legado dele através de mim e do meu irmão. E para honrar o nome dele, eu tenho que continuar vivendo a minha vida, pregando o evangelho, pregando a palavra, impactando vidas, transformando vidas, assim como ele fez quando ele estava nessa terra. Quem conheceu meu pai sabe que ele amava a Deus sobre todas as coisas e não existia uma conversa que meu pai não começava, que ele não terminava falando de Jesus para as pessoas. Qualquer conversa, gente, qualquer conversa que meu pai sentasse para conversar com você, ele podia começar falando de futebol. No final, daqui 5 minutos, ele ia estar falando de Jesus. Ele ia conseguir, no meio do futebol, começar a falar de Jesus. E é esse o legado que eu quero levar e viver nessa terra. E é isso que eu vim compartilhar hoje nesse vídeo. Se você perdeu uma pessoa, se você passou por um processo de luto recentemente ou ainda está passando, se você sente essa dor, se você está nessa fase de depressão, eu estou aqui para orar por você, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para compartilhar esse meu testemunho de que eu também passei por isso e que hoje eu venci isso, que Deus foi maravilhoso na minha vida. Ele pensou em cada detalhe, ele pensou nos mínimos detalhes do que poderia acontecer e eu sou muito grata a Deus por tudo, por tudo, por tudo. E é isso. Eu me coloco aqui à disposição de todos vocês e espero que o meu testemunho, o que aconteceu na minha vida, o que Deus fez na minha vida, impacte a vida de vocês de alguma forma e traga esperança, traga renovo para essa situação que talvez você possa estar vivendo. Beijo e até o próximo vídeo. Espero que eu não chore tanto no próximo vídeo. O Hospital Haroldo Torinho foi palco de um momento emocionante. Um casamento com transmissão online simultânea, de modo que o pai, nosso paciente, teve a oportunidade de participar de um momento tão importante da filha que mora em Orlando, Estados Unidos. Ela foi para lá já tem 4 anos, né? Então, a gente conversa pela internet, mas o casamento só dá para ver assim mesmo. Ver a minha filha casando, né? Graças a Deus. Obrigado. Na verdade, a gente já tinha dificuldade, né, nesse momento, porque ele já, de Alisandro, ele já não poderia participar. E veio o infarto que dificultou ainda mais ele aqui na CTI. Mas aí, graças a Deus, nós somos muito bem atendidos aqui. A profissional Keila, que é quem estava acompanhando a gente diariamente, né, estava junto. E aí a gente explicou para ela que a filha mora em outro país e iria casar, e para que ele participasse, iria divulgar através de um dos canais, YouTube ou então Instagram, e que queria que ele assistisse. Aí ela organizou junto com a junta médica, né, todos os profissionais do hospital, e estamos aqui para realizar esse sonho, né, sonho de uma filha, sonho de um pai que está prestes a fazer uma cirurgia. Então é muito emocionante e é gratidão da família toda.